Gente, eu quero começar a aula compartilhando um pequeno problema. Eu não sei se vocês estão tendo essa experiência com outros professores, mas desde a aula de segunda-feira, eu tento compartilhar meus slides e aparece a seguinte mensagem: não é possível compartilhar a sua tela. Eu abri um chamado um pouquinho mais cedo, confesso que hoje, depois que eu abri, eu não consegui olhar de volta para ver alguma resposta, né, da TI sobre o porquê disso está acontecendo. Gostaria muito de compartilhar a tela, porque eu fiz pequenas modificações nos slides que eu já passei para vocês, mas efetivamente eu não estou conseguindo o compartilhamento da tela. Então, a gente vai seguir sem slide, né? Sem slide, e vou aqui com os meus papéis ofício, né, itinerantes, para que a gente consiga seguir. Ana Cláudia está me dizendo que outros professores também. Pois é, eu acho que pode ter algum tipo de problema, então, no sistema. Léo, Márcio está cedendo um link aí que os professores têm passado, o link meu mesmo, todas as aulas de todas as disciplinas. Você precisa acessar o link, todos que quiserem também, acessar o link, vai aparecer uma autorização para mim, um pedido, uma solicitação, para que você tenha autorização de acessar esse material. Aí eu vou abrir o meu e-mail, vou autorizar você, aí você consegue ver na sequência. Claro que isso não vai ser na mesma hora que você entrar, porque eu não vou conseguir responder o e-mail imediatamente. Mas esses e-mails de solicitação eu tenho despachado rapidamente. Então, Tamira e Sandro conseguiu entrar hoje e compartilhar o slide, por exemplo, de segunda-feira para cá, ontem. Eu vou ver com a TI o que foi que aconteceu, e aí a gente segue. Eu postei um estudo dirigido já para vocês, esse estudo dirigido, inclusive, se a gente não conseguir fazer na aula de hoje, vai ser bem simples de você fazer em casa, até porque o estudo dirigido que eu passei foi assim, conforme exercício passado em sala pela professora. Então, sem maiores delongas, vamos começar aí a nossa aula de hoje. Na aula passada tivemos uma aula muito produtiva, né? Começamos a aula 17h25, e aí a gente conseguiu fluir bastante e alcançamos a sentença proferida pelo juiz. Eu fiz um apanhado, né, dos atos processuais que compõem a fase de conhecimento, inclusive falamos da audiência de conciliação, instrução e chegamos ao julgamento. Só para fazer um breve resumo de 2 minutinhos mesmo sobre sentença, a sentença proferida pelo juiz do trabalho vai ter a mesma estrutura estética da sentença de um juiz de uma vara civil, da jurisdição comum. Você vai conseguir enxergar aquela parte do relatório, que é dispensada quando o processo tramitou sob as regras do rito sumário e sumaríssimo, ou sumaríssimo, sumário ou sumaríssimo, e, portanto, o relatório só é obrigatório quando nós temos um processo no rito ordinário. O relatório vai funcionar como uma breve síntese, um resumo do processo, tanto sobre o que o reclamante requereu, quanto sobre a forma de defesa perquirida pelo reclamado. Na sequência, nós temos a parte de fundamentação, e o juiz, cumprindo o princípio da distrição, se vinculará ao que foi objeto da lide, ao que foi pedido, sejam os argumentos trazidos pelo reclamante, seja os contra-argumentos trazidos pelo reclamado. Também, se tiver aí reconvenção ou pedido contraposto, o juiz vai, nessa parte de fundamentação, tratar de todos os pontos suscitados pelas partes no processo. Aí o juiz exercerá o seu livre convencimento motivado e vai deferir ou indeferir cada um dos pedidos que compuseram o processo trabalhista. Seguindo na parte final da sentença, é a parte dispositiva,
também chamada de parte conclusiva da sentença, o juiz vai fazer essa conclusão final, trazendo, então, a informação se ele julga a ação totalmente procedente, ou parcialmente procedente, ou improcedente. Nessa parte dispositiva, o juiz também mencionará o valor da condenação, se a sentença for condenatória, ou o valor da causa, ou atribuirá um valor, porque sobre esse valor o juiz vai ter que determinar em todas as sentenças trabalhistas o valor das custas, ainda que seja para logo na sequência informar acerca da inexigibilidade do custas diante da concessão da gratuidade da justiça. Então, sempre vai aparecer o valor das custas, que corresponde a 2% sobre o valor da condenação, 2% sobre o valor da causa, ou 2% sobre o valor que o juiz fixar. Lembrando que o valor das custas deve ser, conforme artigo 789, no mínimo R$ 10,64 e, no máximo, 4 vezes o teto do RGPS, lembrando que o RGPS está atualmente no valor de R$ 6.101,06. Então, 4 vezes isso representa R$ 24.404,24. Claro que o juiz vai definir as custas, mas se ele atender o pedido de justiça gratuita ou até de ofício, que é possível, né, o juiz de ofício conceder a gratuidade da justiça, ele vai dizer que o pagamento das custas não será exigível em face da concessão do benefício da justiça gratuita ou da assistência judiciária gratuita. Claro que aí nesse momento o juiz também fixará os honorários advocatícios conforme a sucumbência das partes. E naquela sentença que julgou a reclamação parcialmente procedente, o juiz vai estabelecer os honorários advocatícios para o reclamante, que é parcialmente sucumbente, e para o reclamado, que também é parcialmente sucumbente, vedada a compensação recíproca desses honorários advocatícios. Quem não lembra, por favor, consultar o artigo 791-A da sua CLT. Pois bem, com a sentença aí arquitetada e publicada pelo juiz, dá-se às partes o direito de recorrer. As partes podem estar irresignadas com a decisão do juiz. Devo lhe dizer que essa sentença pode apresentar um vício formal ou algum meio de impugnação quanto ao seu mérito. Se existir um vício formal, isto é, uma omissão, uma obscuridade, uma contradição ou um erro material, um instrumento adequado para impugnar esses vícios formais é, sem sombra de dúvida, os embargos de declaração, que deverão ser opostos dentro de 5 dias úteis, que, por sinal, é o mesmo prazo para a oposição dos embargos de declaração lá na Justiça Comum. A CLT regulamenta os embargos de declaração no artigo 897-A da sua CLT. Mas, se alguém, reclamante ou reclamado, estiver irresignado com a decisão de mérito, com o juízo de mérito da sentença, o meio adequado para a impugnação desse mérito não é os embargos de declaração. Também não será a apelação, porque não utilizamos essa terminologia no processo do trabalho. É que o recurso análogo à apelação, para nós aqui do processo do trabalho, é o recurso ordinário. O recurso ordinário está previsto no artigo 895 da sua CLT. Claro que hoje não teremos esse tempo, hoje, mas próxima aula avançaremos mais nesses conceitos técnicos ainda, teóricos, do recurso ordinário, de tantos outros. Mas hoje eu quero tratar tão somente dos requisitos de admissibilidade dos recursos. Acompanhe o meu raciocínio
com especial atenção, até porque estamos aqui sem os slides. Então, você precisa se concentrar na minha fala para, e quem tiver aí, poder acompanhar os slides, mas eu fiz algumas pequenas alterações e postarei os slides a seguir, já que eu estou tendo esse problema aqui de compartilhamento dos slides. Mas, veja bem, vamos imaginar que nós somos advogado da empresa. A sentença proferida pelo juiz do trabalho condenou a empresa a pagar 30 mil reais. E nós, advogados da empresa, precisamos informar ao nosso cliente acerca desta sentença que o condenou. Quando nós ligamos para o cliente, a gente informa dessa condenação e o cliente demonstra interesse em recorrer. Não encontramos muito bem um vício, né, de omissão, obscuridade, contradição, enfim, o ambiente não é propenso aos embargos declaratórios e o que queremos mesmo é a interposição de recurso ordinário para discutir o mérito da decisão de origem. Bem, para tanto, vamos recorrer. O recurso cabível, o recurso ordinário, conforme artigo 895 da sua CLT. E aí, o objetivo que nós temos ao interpor esse recurso é que a sentença do juiz seja, do juízo ACOL, seja ou reformada ou anulada. Depende dos argumentos que nós iremos suscitar nas razões do recurso ordinário. Já já eu falo, Aninha. Então, pensando nessa interposição do recurso ordinário, o nosso objetivo é que esse recurso seja conhecido e provido. Conhecido e provido. Só que para a gente ter aí o alcance do nosso desejo, a satisfação do nosso desejo, nós precisamos percorrer um caminho. Qual é o caminho que nós precisamos percorrer para que o recurso seja conhecido? Bem, para que o recurso seja conhecido, e aí eu vou usar aqui minha louça itinerante, se eu não falei aqui ainda, é o nome mais chique que eu encontrei para denominar meus papéis, viu? Gente pobre chama de papel ofício, gente chique como eu chama de louça itinerante. Por favor, não fale isso para nenhum professor, porque eles vão querer roubar essa minha linda terminologia, e eu não aceito imitações. Então, minha louça itinerante vai funcionar, porque quem não tem slides faz ao vivo e não deixa aí a aula capenga. Então, vou fazer o seguinte. Desejo, vocês riem, né, comigo. Meu desejo é que meu recurso, né, seja conhecido e provido. Bem, já mostro meus esquemas. Para que o recurso seja conhecido, eu preciso cumprir ou atender os requisitos de admissibilidade do recurso. Esse é o meu primeiro passo. Se eu cumprir esses requisitos de admissibilidade, eu vou para a etapa 2. O meu recurso vai ser destinado ao órgão competente, que no caso do recurso ordinário, para os dissídios individuais, esse órgão competente é o juízo ad quem? Uma das turmas do TRT, e aí essa turma do TRT vai apreciar ou analisar o mérito da minha decisão. Quem quer perguntar? Alguém queria fazer alguma pergunta? Não? Não. Então, olha só. Vamos olhar aqui, ó. Por favor, nos coloquemos aí como advogados do recorrente. A Alana está com o áudio aberto. Espera aí que eu vou bloquear. Desculpa. Valeu. Obrigada, Alana.
nós somos advogados do recorrente. Se nós vamos interpor o recurso ordinário, depois a gente fala de outros recursos, olha aqui, o nosso desejo é ter o recurso conhecido e provido. Aí, de propósito, eu passei esse traço aqui para separar. É que esse caminho que é percorrer, ele é preenchido, ele é cumprido, percorrido, esse caminho, por etapas. Primeira etapa, eu preciso cumprir, ó minha carinha feliz, eu não podia abandonar minha carinha feliz e minha carinha triste, mesmo de longe, né? Eu preciso cumprir os requisitos de admissibilidade. Já já a gente vai estudar quais são. O que importa é, se eu cumprir os requisitos de admissibilidade, o meu recurso vai ser conhecido. E se o meu recurso for conhecido, então o tribunal passará a analisar o mérito da decisão, que esse mérito dessa decisão eu vou simbolizar aqui, passará a analisar as razões do meu recurso. E, naturalmente, se o tribunal, uma das turmas do TRT, acolher as razões do meu recurso, o meu recurso, então, será conhecido e provido. Mas também é possível de eu ter cumprido todos os requisitos de admissibilidade e, quando o tribunal for analisar as razões do meu recurso, não acolher minhas razões. Então, o recurso será conhecido e não provido. Claro que o provimento pode ser totalmente ou em parte. E o não provimento é porque realmente não acolheu nenhuma das minhas alegações nas razões do meu recurso. Naturalmente, se eu não cumprir os requisitos de admissibilidade, então eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui uma canetinha rosa e vou escrever aqui, se eu não cumprir os requisitos de admissibilidade, o tribunal nem irá apreciar as razões do meu recurso. Olha a canetinha rosa, se eu não cumprir os requisitos de admissibilidade, essa parte, ó, se eu não cumprir os requisitos de admissibilidade, então eu não vou avançar para o provimento. Por isso que quando a gente está analisando um recurso, o julgamento das turmas pode ser de 3 formas. Primeira forma, o recurso não foi conhecido, ou seja, parou aqui, ó, não cumpriu os requisitos de admissibilidade, eu não vou nem falar em provimento. Recurso não conhecido, ponto final. Hipótese número 2, recurso conhecido e provido. Esse provimento pode ser total ou em parte. Hipótese número 3, recurso conhecido e não provido. Negou-se o provimento ao recurso, embora eu tenha cumprido todos os requisitos de admissibilidade. Claro que para reformar a decisão do juízo ou anular a decisão, evidentemente o meu recurso tem que ser conhecido e provido. E aí, antes então de eu estudar de forma muito detalhada os recursos em espécie, eu preciso te conduzir nesse aprendizado sobre os requisitos de admissibilidade, para você saber quais são os requisitos de admissibilidade que eu preciso cumprir para daí, quando o processo, né, o recurso chegar para o tribunal, eu tenha aí o conhecimento do recurso e a apreciação do seu mérito. Pois bem, são os seguintes requisitos de admissibilidade. Os requisitos de admissibilidade, eles são divididos em 2. Requisitos intrínsecos e requisitos extrínsecos. Requisitos intrínsecos e requisitos extrínsecos. Os requisitos intrínsecos, e aí também vou usar aqui um papelzinho que eu sei que ajuda vocês. Os requisitos intrínsecos correspondem ou se referem às partes, isto é, legitimidade para agir, que é a legitimidade para recorrer,
interesse de recorrer e, por que não, necessidade de recorrer. Agora, os requisitos extrínsecos, também chamados de objetivos, são 3. Tempestividade, recolhimento das custas e o famoso depósito recursal. Então, olha, meu quadro aqui, minha louça itinerante, para eu entender que os requisitos de admissibilidade foram cumpridos, eu vou ter que cumprir isso tudo. Os requisitos subjetivos, também chamados de requisitos intrínsecos, são eles: legitimidade para recorrer, interesse de recorrer e necessidade de recorrer. Alguns doutrinadores entendem que a necessidade de recorrer é inerente ao interesse de recorrer. E, claro, só haverá diante de uma sucumbência. Se eu fui a vencedora absoluta em uma reclamação trabalhista, eu não tenho interesse de recorrer. Como é que eu sou reclamante? A sentença julgou a ação totalmente procedente, eu vou recorrer para quê? Isso é esquizofrenia jurídica. Não tem sentido isso. Em regra, as partes do processo, reclamante e reclamado, já cumprem automaticamente esses requisitos intrínsecos, porque, sendo aí sucumbente, terão automática e natural interesse de recorrer, legitimidade para recorrer e necessidade de recorrer. Agora, considerando que eu cumpri esses requisitos intrínsecos, eu preciso me preocupar com os requisitos objetivos, também chamados requisitos extrínsecos. São eles: a tempestividade, foi essa parte que eu cresci mais nos slides, inclusive agora de tarde, eu posto para vocês tempestividade, pagamento das custas processuais e depósito recursal. Meus queridos, tenham uma especial atenção no seguinte: lá no processo civil, para recorrer, vocês cuidam desses requisitos extrínsecos também, mas vocês estão muito mais acostumados com a tempestividade e o preparo. A gente fala assim, preparo. Aqui no processo do trabalho, é como se eu estivesse destrinchando o preparo em custas processuais e em depósito recursal. Eu sei que essa parte da aula de hoje é uma parte muito técnica e teórica, mas eu preciso cumprir isso aqui, até porque, considerando as condições normais da disciplina, prática trabalhista compõe o 9º semestre, e o pessoal do 9º semestre está vendo o processo do trabalho agora. Sei que tem muitos alunos que estão me ouvindo, especialmente do 9º noturno, que conseguiram antecipar o processo do trabalho no semestre passado. E isso, para mim, foi muito bom, porque agora vocês conseguem me ouvir com uma clareza muito maior, porque eu estou revisando apenas esses tópicos que vocês já viram no semestre passado. Mas a turma do 9º semestre, numa condição semestralizada, não chegou ainda a esses detalhes comigo no processo do trabalho. Então, eu tenho que cuidar disso aqui também, porque quando eu for fazer uma petição de recurso ordinário, de embargo de declaração, eles não vão ter esse substrato teórico e não vão saber obedecer ou cumprir ou se atentar a esses requisitos de admissibilidade. Por isso, hoje eu tenho aqui uma aula bem teórica. A tempestividade dos recursos significa dizer que o recorrente precisa interpor o recurso dentro do prazo cabível. Eu fiz no PowerPoint uma tabelinha massa. Eu vou fazer aqui para vocês. E haja papel, mas não tem nada não. Eu fiz uma tabela mais ou menos assim. Eu chamei aqui de recursos e aqui de prazos. Olha que tabelinha massa. Eu coloquei aqui embargos de declaração e embargos à execução, prazo de 5 dias. Recurso extraordinário,
para o STF, que é possível, prazo de 15 dias. E os demais recursos, por exemplo, recurso ordinário, recurso de revista, agravo de instrumento, agravo de petição e tantos outros recursos trabalhistas, prazo de 8 dias. Olha que massa aqui minha tabelinha, era isso que eu queria mostrar no PowerPoint. Mas não tem PowerPoint, faz na mão. Eu fiz em processo, massa. Ó, embargos de declaração e embargos à execução, 5 dias úteis. Recurso extraordinário para o STF, 15 dias. RO, RR, que é recurso ordinário, recurso de revista, agravo de instrumento, agravo de petição, agravo regimental, recurso de embargos ao TST, os demais recursos, prazo de 8 dias úteis. Então, eu preciso interpor o recurso dentro do respectivo prazo. Ok, gente? E assim, atenderei a um dos requisitos extrínsecos, que é a tempestividade dos recursos. Também preciso obedecer o preparo. Voltando a pedidos. Deu para copiar? A última linha é recurso ordinário, recurso de revista, agravo de instrumento, agravo de petição e tantos outros recursos. Agravo regimental, embargos, recurso de embargos ao TST, embargos infringentes, 8 dias. De nada, querida. Pois bem, cumprindo aí a tempestividade dos recursos, eu atendi ao primeiro requisito de admissibilidade extrínseco. Agora, nós vamos ao segundo requisito extrínseco, que é o recolhimento das custas. Vou ser muito rápida, porque já só tenho uns 5 minutos para acabar a aula, mas as custas processuais nós já estudamos conforme artigo 789 da CLT e são recolhidas à base de 2% do valor da condenação. O terceiro requisito de admissibilidade é o depósito recursal. E aí o depósito recursal guarda aqui alguns detalhes super peculiares, porque você não está acostumado com o depósito recursal lá na Justiça Comum. É um instituto exclusivo do processo do trabalho. Então, a gente precisa ter cautela. O depósito recursal existe como garantia da execução, como instrumento apto a garantir a execução. Então, não é um valor que se recolhe para pagar as despesas que o Poder Judiciário teve com o processo, não. Isso o recorrente vai fazer através do pagamento das custas. O depósito recursal é parte do crédito do reclamante. Então, primeira observação, super mega max importante. Só quem vai na condição de recorrente. Ter que fazer o depósito recursal é a empresa. Empregado não faz depósito recursal. Caso o empregador, aliás, caso o empregado, o trabalhador queira recorrer, ele não tem que fazer depósito recursal. É que só cabe depósito recursal, escute, para quem foi condenado a pagar algo a outrem. Então, na Justiça do Trabalho, a título de créditos trabalhistas, só o empregador é condenado a pagar o empregado. Então, só se o recorrente for empregador, é que ele vai ter que fazer o depósito recursal. Outra informação, segunda informação importantíssima. Esse depósito serve como parte do crédito trabalhista, para você me entender melhor. Vamos imaginar que a sentença condenou a empresa a pagar 30 mil reais. Foi a condenação. Condenou a empresa a pagar ao empregado 30 mil reais. A empresa quer recorrer. Ao recorrer, a empresa empregadora sucumbente terá que fazer depósito recursal. Depositará determinado valor
E esse valor depositado já servirá lá na frente como parte desses 30 mil reais que foi, ficticiamente, a condenação estabelecida pelo juiz do trabalho. O depósito recursal está previsto no artigo 899 da sua CLT, 899 da sua CLT, já respondo, Ana, e anualmente o TST, por meio de instrução normativa, publica uma tabela apresentando a nós todos o valor máximo desses depósitos recursais. Os valores máximos são os seguintes. Para o recurso ordinário, o valor máximo a ser depositado é atualmente R$ 9.828,51. R$ 9.828,51. E, caso eu queira interpor o recurso de revista, o recurso extraordinário, recursos em ações rescisórias e recurso de embargos ao TST, o depósito recursal será, no máximo, R$ 19.657,02. Esses valores serão depositados judicialmente e terão aí, esses valores sofrerão a atualização sobre os índices, né, da poupança. Então, essa atualização monetária seguirá aí os mesmos índices da poupança. Na verdade, o juiz do trabalho, já que o depósito recursal é feito como um depósito judicial, né, o juiz do trabalho só vai liberar em favor do reclamante esses valores diante de, na verdade, numa oportunidade processual em que esses valores restarem-se incontroversos, porque enquanto esses valores ou os créditos trabalhistas estiverem aí discutindo no recurso, não haverá liberação em favor do reclamante. Imagina só se lê de engano, viu, Vini? Te amo, mas você precisa lembrar de novo desses números. Imagina só se a empresa, na sentença proferida pelo juiz do trabalho, foi condenada a pagar 30 mil reais. Aí o juiz vai, libera logo esses valores em favor do reclamante. Só que a empresa depositou, inclusive, esses R$ 9.828,51 porque recorreu. Aí recorre, o juiz libera logo o dinheiro para o reclamante. Lá na turma do TRT, se a turma acolhe os embargos, o recurso ordinário, e julga a ação totalmente improcedente. Ô, Bonito, você acha que vai recuperar esse dinheiro e mandar o reclamante devolver esse dinheiro? É ilusão. Então não dá. Isso daí vai violar a segurança jurídica. Vai ficar depositado lá, na fase de execução, na fase em que eu já tiver trânsito em julgado, ainda que dos pedidos que não foram alvo dos recursos, aí chegando numa oportunidade processual de crédito incontroverso, respondendo a pergunta de Ana, aí haverá pelo juiz a liberação desses valores. Esses valores são liberados por alvará. Também preciso lhe dizer que se a empresa recorreu um bocado de vezes, depositou aí um bocado de valores a título de depósito recursal. Vamos imaginar que no final acabou depositando os 30 mil reais, mas na fase de execução, quando os cálculos foram apresentados, chegou-se ao montante de 23 mil reais e não 30, é claro que o juiz vai liberar aí 2 alvarás. Um alvará de 23 mil reais em favor do exequente, reclamante, e o outro alvará de 7 mil devolvendo a parte sobressalente ao empregador executado, porque não cabe aqui enriquecimento sem causa. Agora, só mais 4 minutinhos aí. Haverá o depósito recursal enquanto não houver garantia total da execução. Então, eu sei que vocês detestam matemática, mas eu preciso te apresentar isso aqui, ó. Tcharam! Aí você pensa, putz,
professora está aqui já atropelando a aula, porque já está acabando. A miserável vem com inequações matemáticas. Não sei mais nem o que significa esse diabo desse símbolo aí. Essa louca matemática vem para mim. Olha, calma aí. Copia aí. Se o valor da condenação for menor do que o teto, para recurso ordinário, por exemplo, o teto foi R$ 9.828,51. Se o valor da condenação for menor do que o teto, o depósito recursal deve ser feito no valor da condenação. Agora, se o valor da condenação for maior ou igual ao teto, deposite a título de depósito recursal o teto. Então, para você perceber. Copiaram? Olha aqui. Caso a sentença tenha condenado a empresa a pagar R$ 7.000 para interpor o recurso ordinário. Olha o recurso ordinário aqui, ó, interposto por simples petição, vem para o juízo a COR, que vai receber, né, esse recurso, vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade. Então, vai conferir se os requisitos de admissibilidade foram cumpridos. Interpôs o recurso dentro de 8 dias, beleza. Depositou custas no valor de 2% da condenação, 2% de 7.000 é R$ 140, beleza. E fez o depósito recursal de 7.000, beleza. É que, voltando ao meu slide anterior, olha, eu vou deixar assim, ó. Se o valor da condenação, 7.000, é menor do que o teto, 9.828,51, deposite o valor da condenação, 7.000. Então, por isso, nessa interposição do recurso ordinário, o depósito recursal foi no valor de 7.000. E, inclusive, aqui, eu já garanti totalmente a execução, isso é, se a sentença se mantiver nesse valor, ainda que a empresa queira recorrer de novo, não vai precisar fazer mais nenhum depósito recursal, porque você tem que continuar o depósito até a garantia total da execução. Se não garantiu a execução, eu continuo depositando nos demais recursos. Mas se eu garantir a execução, eu vou parar aí esses depósitos recursais. Numa hipótese em que eu fosse recorrer de revista, por exemplo, eu não teria mais que fazer depósito recursal se eu já garanti totalmente a execução. Esta é a finalidade do depósito recursal. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu disse a você que, lá no estudo dirigido, que a professora ia passar uma atividade em aula. A turma da manhã conseguiu fluir porque ela estava adiantada em relação a vocês. Tivemos percalços, e aí eu passei uma atividade para a turma da manhã. Tem gente que está aqui da turma da manhã já sabe disso, inclusive. Uma atividade simples, você faz em 2 minutos. Mas eu não me sinto confortável para passar para vocês essa atividade agora, porque eu estou no final da aula e não cheguei onde eu queria. Então, vocês, por favor, desconsiderem o estudo dirigido em relação a essa atividade que eu passaria em sala, e eu faço isso numa próxima oportunidade. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Eu falei com Viviane, e nós vamos ofertar para vocês, conforme prometido, e como assim, uma revisão, uma aula, para quem puder, quem não puder estar ao vivo, depois pode pegar essa aula gravada que a gente disponibiliza, mas nós vamos fazer uma aula ao vivo na segunda-feira, que seria inclusive um horário de preceptoria para Viviane. Essa aula eu vou gerar um link e vou disponibilizar para vocês. Eu coloco no Comunique-se e no grupo de prática, lembrando para vocês. Essa aula vai ser 16 horas da próxima segunda-feira. Eu vou começar a aula com Vivi, mas depois eu vou sair e vou deixar a Vivi aí comandando a aula. Essa aula vai servir de uma espécie de revisão para vocês, substancialmente de petição inicial, porque nós tínhamos combinado que a prova ia ser de petição inicial. Vou até falar com Vivi, porque como a gente fez petição e contestação, eu acabei esquecendo de dizer a Vivi que só teria petição inicial na prova, mas vou fazer esse comunicado a ela, porque esse foi o nosso trato desde o início.
petição inicial na V1, no VT seria contestação e na V2 recurso. Lembram disso? Então, segunda-feira, 16 horas, deve ter uma aula aí de perto de 2 horas para revisão. Quem quiser fazer a prova de prática, vai acontecer uma petição inicial, portanto, nós vamos cadastrar, e se no sistema o cadastramento estiver errado, a gente ainda vai consertar, mas como eu já tinha dito na aula para vocês, nós faremos a prova de prática no horário da preceptoria, justamente para que vocês tenham aí esse tempo de fazer a petição, porque a gente entende que vocês precisam de um tempo. Então, 2 informes. Segunda-feira, 16 horas, aula de revisão com Viviane. E prova de prática, não dá para a gente fazer, por exemplo, na quarta-feira, porque antes alguns têm aula de Ana Lívia, e depois tem aula de processo, não dá. Eu vou cadastrar a prova de prática nos horários, nos dias e horários da preceptoria, tá? Então, em regra, será, Cris, de 11 a 16, no horário da preceptoria, ok? É isso que vai ser, foi ordem da pró-reitoria. Mas a gente vai dar essas dicas aí para vocês. Seria dia 11? Eu não sei, você tem que olhar qual é o seu horário da preceptoria. Tem gente que tem preceptoria segunda-feira de tarde, tem gente que tem sábado de manhã, enfim, tem que olhar, porque são 3 turmas e eu não vou aqui falar, porque eu não sei de qual é esses horários. Vocês vão olhar no seu plano de estudo. Bruna, pergunta rapidinho que eu já estou atrasada para o processo. É que você disse, logo quando você explicou a situação das provas, que a de prática, ela seria depois das provas, porque iria preparar o sistema apenas para questões objetivas, e a de prática logo depois. Aí, agora, eu não sei se eu entendi. Na verdade, eu não disse isso, não. Eu disse assim, que eu estaria explicando as informações da V1, que eram questões totalmente objetivas e que a gente falaria sobre as provas de prática depois, porque o sistema ainda estava sendo confeccionado para as questões subjetivas. Foi isso que eu disse. Eu disse que naquele momento que eu expliquei as provas objetivas, eu não saberia como iria proceder a prova de prática, tá? Mas o sistema já está preparado e a pró-reitoria determinou que fosse no mesmo período. Mas na aula de segunda-feira de tarde, e ainda na semana que vem, para as 2 turmas, eu não vou seguir em conteúdo novo. Eu vou tratar da prova tanto na quarta-feira da semana que vem, para a turma de vocês, quanto segunda-feira para a turma da manhã. Então, a gente fala isso mais detalhadamente na próxima aula e na aula também de segunda tarde, para quem puder. Ok, gente? Desculpa essa agonia, mas eu preciso ir para a aula de processo. Um beijo. Boa noite para vocês. A gente conversa semana que vem. Eu deixo só para a gente falar das provas. Beijo, gente. Até mais. Obrigada.